Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2. Prefácio. Nos dias de Ellen G. White, 1827 a 1915, estava em sua infância a psicologia, ciência que estuda a mente e suas faculdades e funções. No entanto, através de seus escritos, aparece uma distinta filosofia, na qual são descritas claramente as linhas mestras dessa ciência, conducentes à saúde mental. É propósito desta compilação reunir para conveniente estudo as declarações de Ellen G. White nessa área vasta, importante e por vezes controversa. Os adventistas do sétimo dia e outros que têm a convicção de que Ellen G. White escreveu sob a influência do Espírito de Deus, muito prezam essa guia num campo tão importante, numa época em que as escolas de pensamento psicológico são várias e mutáveis. Já foi demonstrada a sanidade dos pontos de vista de Ellen White no campo da fisiologia, nutrição e educação, assim como em outras áreas. Não há dúvida de que, à medida que progridem as pesquisas em relação à psicologia e saúde mental, mais firme se estabelecerá sua reputação quanto a expor sadios princípios de psicologia. Para os crentes adventistas, esta obra, Mente, Caráter e Personalidade, suprirá muitas respostas. Estamos certos de que, à medida que se vai desdobrando a verdade, as posições aqui assumidas apelarão mais e mais a todos os leitores pensantes. Nessas circunstâncias, o aparecimento ocasional de expressões como eu vi, foi-me mostrado, fui instruída de que, não só serão compreendidas, mas serão bem-vindas pela certeza que proporcionam de que os conceitos apresentados se originaram com aquele que deu forma à mente humana. Corrigindo esta matéria nos escritórios dos depositários das publicações White, nenhuma tentativa se fez para selecionar trechos que apoiam pontos de vista advogados por várias autoridades nas áreas de educação e psicologia. Não aparecem aqui nenhuns pontos de vista mantidos pelos compiladores. Ao contrário, procurou-se permitir que Ellen White propusesse livremente seus pontos de vista. Isso se conseguiu transcrevendo da vasta bagagem de suas publicações, escritas através de 6 décadas, tal como se encontram em livros e opúsculos existentes ou esgotados, seus milhares de artigos em periódicos e volumosos manuscritos e correspondência arquivados nas caixas fortes do escritório. Grande parte de Mente, Caráter e Personalidade apresenta princípios diretrizes gerais. De permeio, suplementando, há advertências e conselhos práticos referentes ao relacionamento entre professor e aluno, pastor e membro da igreja, médico e paciente, pais e filhos. Em dezenas e dezenas de casos, os conselhos dirigidos a executivos, pastores, médicos, professores, redatores, maridos, esposas ou jovens podem, na revelação das circunstâncias e dos conselhos dados, participar como que da forma de narrações. Convém dar atenção ao princípio envolvido. É óbvio que Ellen White não escrevia como psicóloga. Não empregava a terminologia comumente usada hoje na área da psicologia. Com efeito, o leitor deve compreender os usos que ela faz dos termos psicologia, frenologia, etc. O leitor inteligente, porém, ficará profundamente impressionado com a incomum intuição quanto aos princípios básicos de psicologia evidenciados por esses escritos. As declarações de Ellen G. White sobre as várias facetas da mente, seu lugar vital na experiência humana, suas potencialidades e fatores que levam ao seu ótimo funcionamento, reunidos em uma sequência lógica, representam um ótimo acréscimo aos livros póstumos de Ellen G. White. Essas declarações nos ajudam a compreender o que é o homem, bem como seu relacionamento com o ambiente terrestre, com Deus e com o universo. 10 anos atrás, quando se iniciou o trabalho destas compilações, julgou-se que seu apelo mais amplo se faria sentir especialmente entre os estudiosos na área da saúde mental. Devido a isso, seguiu-se uma classificação que tornasse facilmente encontráveis as declarações aos que se ocupassem com áreas classificadas. Deve o pesquisador compreender que, conquanto se tentasse, quanto possível, evitar redundâncias, umas poucas declarações importantes são repetidas em vários capítulos, pois o aluno as procuraria sob diferentes verbetes apropriados.
É claro que esta compilação é de interesse vital para todos os adventistas, assim como para seus amigos, pois todos estamos interessados em tudo que se relaciona com a mente. A tarefa dos compiladores resumiu-se à seleção da matéria, dispondo-a numa sequência que lhes parecia lógica e suprindo os títulos, inclusive os marginais que apresentam os itens escolhidos. Fez-se a tentativa de incluir todas as declarações essenciais sobre assuntos apresentados, escritos através dos anos do serviço ativo de Ellen White, proporcionando assim a vantagem de considerar determinado assunto sob todos os ângulos e apresentar a cobertura mais ampla possível. Assim fazendo, aparecem aqui e ali pensamentos repetidos em linhas básicas gerais que o leitor casual pode achar algo irritante. O estudante cuidadoso, porém, saberá avaliar cada frase que contribua para tornar claro o assunto considerado. Assim, mente, caráter e personalidade é, por assim dizer, enciclopédico. Cada citação menciona a fonte nos escritos de Ellen G. White, tornando possível que o leitor, em muitos casos, possa consultar o contexto original na íntegra. A fim de poupar espaço, emprega-se ao referir a fonte as abreviaturas comumente aceitas dos escritos de Ellen G. White. Nas primeiras páginas deste volume se encontra a chave das abreviaturas. Em todos os casos se dá a data do escrito ou de sua primeira edição. As fontes originais são dadas como referências primárias e, no caso de existirem ainda em forma de livro, aparecem as referências apropriadas. A indicação da fonte quando se refere ao Seventh-day Adventist Bible Commentary são das declarações suplementares de Ellen G. White que aparecem no final de cada um dos volumes do Commentary ou no volume 7A do S.G.A. Bible Commentary. A falta de espaço impediu a inclusão nestes volumes de alguns tópicos mentalmente relacionados, como insanidade, etc., para o que remetemos o leitor ao Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White. Esta compilação foi preparada nos escritórios dos depositários dos bens de Ellen G. White, sob a direção da mesa administrativa, como autorizado por Ellen White em seu testamento. Diversamente da maioria das compilações de escritos de Ellen G. White, foi primeiramente entregue à publicidade em caráter provisório, sob o título Guidelines to Mental Health, para estudo em salas de aula e para leitura crítica de educadores, psicólogos e psiquiatras adventistas. Foi desejo dos depositários White que fossem realmente tomadas em conta todas as declarações relevantes aos tópicos apresentados e que a disposição da matéria fosse aceitável. O favorável acolhimento por parte das salas de aula e de outras entidades assegura para esta obra um lugar junto aos muitos livros póstumos de Ellen G. White. Publicar agora em 2 partes, torna-se um segmento da popular Christian Home Library, Biblioteca do Lar Cristão. Em sua forma presente, representa, por assim dizer, uma revisão das seleções de assuntos e uma melhoria na ordem de seu aparecimento. Acrescentou-se o capítulo intitulado Amor e Sexualidade na Vida Humana. Alguns acréscimos complementaram certos capítulos e algumas supressões eliminaram repetições desnecessárias. A paginação é contínua através das 2 partes e os índices de passagens bíblicas e assuntos de toda a obra encontram-se no final. Que o nítido quadro do grande conflito entre as forças do bem e do mal para controle da mente humana possa servir de advertência e esclarecimento a todos os leitores e prover-lhes sugestões e orientação para a escolha daquilo que lhes dará guia seguro, assegurando-lhes a futura herança da vida por vir. É a sincera esperança da mesa administrativa dos bens de Ellen G. White, Washington, D.C., 22 de março de 1977.